Tudo junto comigo, sala quase cheia hoje. Pessoal de casa, boa noite aí para todos. Pessoal de casa tem suas vantagens, né? Xicarazinha de café, cuia de chimarrão, mas tudo bem, vamos lá. A gente dá um jeito nessas coisas. Na nossa última aula nós estávamos falando ali sobre as operações básicas dentro do conjunto dos números naturais, né? Falamos um pouquinho dos conjuntos de uma forma geral. Vimos alguns exercícios ali, e aí eu pedi para vocês para que estivessem atentos, porque a gente usaria o mesmo material na aula de hoje, né? Então, para o pessoal de casa tá postado aí o mesmo material, e para o pessoal daqui só espero que não tenham pego outra cópia, né? Mas é o mesmo material da aula passada, tá? Então, você vai pegar ali hoje, para a gente começar, na página 11 do seu material, a gente vai lembrar um pouquinho agora das operações com números negativos, né? Vamos falar dos números inteiros, como é que a gente faz conta com números negativos, para depois falar das frações, né? Como fazer conta aí com as frações, para a gente deixar bem forte essa base nossa de operações, para depois a gente falar das coisas mais complicadas, tá? Então, o que não dá para a gente fazer aí é perder exercício porque erra a conta, né? Então, página 11, todos junto comigo, beleza? Então, simbora. A gente faz exercícios aí, mas agora vamos brincar um pouquinho, tá? Então, quando a gente fala dos números inteiros, e a gente viu isso na aula passada, né? Os números naturais são aqueles que são apenas o zero e os positivos. Os inteiros acrescentam os negativos aí na brincadeira. Como é que a gente faz as operações com números negativos, tá? Então, vamos lá. Conjunto dos números inteiros. E aqui eu quero só lembrar alguns detalhes importantes. Olha só. Quando a gente fala em número inteiro, a gente vai falar nas 6 operações básicas, né? Aí você pode ter o número positivo e o número negativo. Então começa aí pelas operações de, vou chamar aqui de número 1, operações de adição e subtração de números inteiros. Para adição e subtração, gente, nós não fazemos, e aqui é o principal detalhe, né? Quando a gente tem número positivo e número negativo, a primeira coisa que vem na cabeça é o jogo de sinal, certo? Nas operações de adição e subtração, a gente não faz jogo de sinal, a gente faz apenas o saldo das coisas que a gente tem, né? Pegando ali o material de vocês, bem na metadezinha da página tá ali operações em Z, adição, né, no conjunto dos números inteiros, e aí entra adição e subtração junto. Você tem ali, por exemplo, a primeira expressão, que ela está escrita assim entre parênteses, ó, mais 3, depois mais o 4. A forma de escrita aqui, ela está uma forma complicada de a gente entender, né? Então, aqui é mais fácil a gente pensar sem parênteses mesmo. Então, um detalhe importante aí, toda vez que a gente for eliminar parênteses, para eliminar parênteses a gente usa jogo de sinal, tá? Então, já vou colocar ele aqui no cantinho, que a gente vai precisar dele, né? A regra dos sinais que ela é importante para nós e vai ser usada aí no conjunto dos números inteiros. O que diz a regra dos sinais? Toda vez que você operar com sinais iguais, né, se você tem um sinal positivo operado com outro sinal positivo, ou um sinal negativo operado com outro sinal negativo, o resultado dessa operação vai ser sempre positiva, tá? Sinais iguais, resultado positivo. Se os sinais forem diferentes, um número positivo operado com um negativo ou um negativo operado com um positivo, o resultado dessas operações vai ser sempre negativo, tá? Então, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. É fácil gravar assim, né? Mas tem até uma brincadeirinha do amigo e do inimigo. O positivo é seu amigo, o negativo é seu inimigo, beleza? Pensa comigo assim, ó. Se o cara é amigo do meu amigo, o amigo do meu amigo é sempre meu amigo. O inimigo do meu inimigo também vai ser meu amigo, certo? Agora, se ele é amigo do meu inimigo, então ele também é meu inimigo. E se ele é inimigo do meu amigo, ele também é meu inimigo, certo?
Então dá para brincar com o jogo de sinais aí, para você gravar. É mais fácil gravar pensando assim, se os sinais forem iguais, o resultado é positivo. Se forem diferentes, o resultado é negativo, tá? Mas dá para brincar aí com os amigos. Quando é que você usa a regra dos sinais para você não confundir? São 3 situações, ó. A primeira delas, sempre que você tiver aqui eliminar parênteses. Se você tem um sinal fora do parêntese e um sinal dentro dos parênteses, olha só, por exemplo aqui, ó. Aqui tem um mais fora e um mais dentro, eu preciso eliminar esses parênteses. Para eliminar parênteses eu vou usar a regra dos sinais, tá? A segunda situação, você vai sempre fazer jogo de sinal nas operações de multiplicação. Sempre que você fizer uma multiplicação de número que tem sinal, tem que fazer o jogo de sinais, tá? E também na operação de divisão. Então essas são as situações onde a gente usa a regra dos sinais. 3 situações. Para eliminar parênteses, quando for fazer multiplicação e quando for fazer divisão, tá? Então vamos resolver aqui o nosso primeiro exemplo aí, ó. Toda expressão, ela começa com um sinal, independente do jeito com que ela está escrita. Toda expressão matemática começa com um sinal, tá? Se esse sinal aparecer, ele já está ali no começo da expressão, beleza, é ele. Se ele não aparecer, é porque obrigatoriamente ele é um sinal positivo. Então a gente grava assim. Quando eu começo uma expressão matemática, se não tiver sinal no começo é porque é positivo, tá? Se for negativo, é obrigado a aparecer o sinal no começo. Veja, eu não tenho um sinal antes desse parêntese aqui. Se não aparece o sinal, é porque o cara que está aqui ele é um sinal de mais, ou um sinal positivo, certo? Então, no começo da expressão, se não aparecer sinal, é porque é positivo. Então, nós vamos usar a regra dos sinais, ou o jogo dos sinais, para eliminar os parênteses da expressão primeiro, tá? Junto comigo, ó. Positivo com positivo, sinais iguais, resultado positivo. Então, isso aqui vai ficar mais 3, e aí você elimina os parênteses. De novo, positivo com positivo, positivo mais 4, ok? E nesse caso aqui tá fácil, né? Porque o 3 mais 4 vai dar 7. Mas, na essência, como é que a gente faz adição e subtração? Atenção. Positivo eu tenho, negativo eu devo. Pensa em saldo de uma operação, tá? Positivo você tem, negativo você deve. Então, olha só. Eu tenho 3 e tenho 4. Se eu tenho 3 e tenho 4, então eu tenho 7. Ou, simplesmente, resposta dessa questão, 7 porque o mais não precisa aparecer no começo da expressão. Ok? Claro que você podia ter feito direto, né? 3 mais 4, 7. Eu só fiz passo a passo para a gente entender aqui. Beleza a primeira? Então, pega a segunda ali. Você tem menos 3 mais o menos 4. Vou fazer aqui agora, deixa eu aproveitar o espaço. Menos 3 mais o menos 4. Isso é igual a quem? Lembrando aí, ó, sinal do começo da expressão é sempre positivo. Para eliminar os parênteses faz jogo de sinal. Sinais diferentes, resultado negativo, né? Então isso aqui é menos 3, mais com menos, menos 4. E aí você pensa assim, ó, devo 3 e devo 4. Então eu devo 7. E aí o menos é obrigado a aparecer na expressão. Tudo bem isso? Tranquilo, gente, com esse tipo de operação? Bora? O próximo ali é mais 8 mais o menos 5. Mais 8 mais o menos 5. Vai lá? Aqui tem um sinalzinho de mais no começo. 2 sinais iguais, o resultado é positivo. Então isso aqui é mais 8. Mais e menos é menos 5. De novo, ó. Tenho 8 e devo 5. Se eu tenho 8 e devo 5, então eu fico com 3. Resposta 3 ou mais 3. Próxima. Menos 8 mais 5. Olha lá. Aqui tem um sinalzinho de mais no começo. 2 sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, menos 8 mais com mais é mais 5.
Menos 8 mais 5, devo 8, tenho 5, eu devo 13. Isso aí. Vou pôr um igualzinho aqui, né? Difícil isso? Tranquilos, então. Beleza. Se não aparecer em parênteses, a gente faz direto, né? Próximo exemplo ali, vou fazer aqui embaixo. Menos 3 mais 3. Depois, 6 mais 3. Depois, menos 1 mais 5. Bora? Devo 13 e tenho 3. Então, eu fico com 0, certo? Depois, aqui eu tenho 6 e tenho 3. Eu tenho 9. 9 para esse. Aqui, devo 1 e tenho 5. Então, eu fico com 4. Adição e subtração tranquilas, né? Notem que a gente não faz distinção, tá? Se aparecer só mais, a gente só soma. Se aparecer só menos, a gente só diminui. Mas, via de regra, o positivo você tem, o negativo você deve, faz o saldo, resolveu a expressão. Segunda operação aí, as operações, né, de multiplicação e divisão. Seguindo a ordem aí do seu material, tá? Tá ali no finalzinho da página 11 a regra dos sinais. E aí, como não tem exemplo ali, eu vou colocar aqui alguns para nós, tá? Item 2, operações de multiplicação e divisão. Esse exemplo você não tem aí, ó. Pegue, por exemplo, a expressão item A, 6 vezes menos 3. Como é que a gente resolve uma multiplicação quando os números têm sinais? Um detalhe importante, tá? Notem que eu sou obrigado a colocar esse número entre parênteses. Vou tirar aqui só para você ver o que acontece, ó. Sem os parênteses, a gente fica com dois sinais juntos aqui. Um é sinal da operação e o outro é sinal do número negativo. Então, para não dar confusão entre os dois sinais, o número negativo a gente deixa entre parênteses, para separar, né? A operação é multiplicação e esse menos aqui não é para fazer uma subtração, é porque ele é um número negativo, tá? Então, a primeira pergunta aqui é, qual é o sinal do número 6 que começa a expressão? Quando não aparece o sinal, ele é sempre positivo. Na operação de multiplicação, eu sou obrigado a fazer jogo de sinal. Então, você começa fazendo o jogo de sinais, ó. Positivo vezes negativo, sinais diferentes, resultado negativo. E aí multiplica os números normalmente. 6 vezes 3, 18. Então, o resultado disso é menos 18. Tranquilo? E se eu tiver que fazer, item B, menos 2 vezes menos 5. Lembrando que a multiplicação pode aparecer com um símbolo tradicional de multiplicação, que é o xizinho, ou com o ponto, que também indica a multiplicação, né? Então, agora eu tenho menos 2 vezes menos 5. Você vai começar lá fazendo o jogo de sinais. Negativo vezes negativo, positivo. 2 vezes 5, 10. Mais 10, ou simplesmente, esse sinalzinho desaparece daqui, 10 é a resposta. O mesmo vale para a divisão, né? Se você tiver que fazer lá, por exemplo, uma conta do tipo, item C, 32 menos 32 dividido por 4. Como é que você resolve isso? Lembrando que fração e divisão é a mesma coisa, tá, gente? Toda vez que aparecer uma fração, isso significa uma divisão. Vou colocar aqui o próximo exemplo, ó. Letra D, se eu quisesse resolver 51 menos 51 divididos por menos 3. Ó, a divisão pode aparecer com o símbolo tradicional da divisão, e observe que o símbolo tradicional da divisão, ele é o traço de fração, o pontinho em cima que significa a parte de cima, e a parte de baixo da fração com o pontinho de baixo. Então, toda vez que você escreve uma divisão, ou melhor, toda vez que você escreve uma fração, isso é uma divisão, tá? A gente só
diferencia uma da outra porque quando a divisão não dá exata, a gente deixa escrito na forma de fração, certo? Agora, se a divisão der exata, a gente divide os dois números. Fração é uma divisão normal, certo? Então, o que você está dizendo aqui? Menos 32 dividido por 4. Na operação de divisão, tem que fazer jogo de sinal. Então, negativo dividido por positivo dá resultado negativo. Sinais diferentes, resultado negativo, ok? E aí divide os números normalmente. Então, na multiplicação e na divisão, primeiro a gente faz o jogo de sinal, depois a gente resolve a conta normalmente. Quanto que é 32 por 4? 8. Então, isso aqui é menos 8. Beleza? Depois, eu tenho uma divisão, menos 51 dividido por menos 3. Na divisão tem que fazer jogo de sinal. Negativo dividido por negativo, sinais iguais, resultado positivo, não precisa aparecer. Aí você faz o 51 dividido pelo 3. Na dúvida, você vai lá, detalhe importante, tá? Você está terminantemente proibido de usar calculadora e aparelho celular para fazer conta. Você aqui e você de casa também. Algumas pessoas argumentam da seguinte forma, né? Professor, mas se eu usar o celular aqui ou a calculadora, eu faço a conta mais rápido. Beleza, isso é verdade, eu concordo, você faz a conta mais rápido. Até porque vocês sabem fazer a conta, né? Agora, você não pega prática e agilidade para fazer a conta. E na hora da prova você vai ter que ter rapidez, agilidade. Então é melhor fazer todas as contas na mão, porque você vai pegando prática, tá? Então não pode usar a calculadora. Quem consegue fazer direto, beleza. Se não, não é vergonha nenhuma você ir lá do ladinho e fazer 51 dividido por 3. Pega primeiro 5, né? 5 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Para 5 sobram 2. Abaixa o 1, 21. 21 dividido por 3 dá 7. 3 vezes 7, 21. Sobra 0. Quanto que é 51 dividido por 3? 17. Negativo por negativo dá positivo. Resposta 17. Ok? Tranquilo, gente? Professor, desculpa, você pode voltar aqui? Na? Mais 8 e menos 5. Aqui. Nessa expressão, né? Eu tinha mais 8 mais o menos 5. Quando aparecem parênteses e eu tenho um sinal fora e um sinal dentro, para eliminar os parênteses eu faço o jogo de sinal. Então, a expressão começou no positivo aqui. Aqui eu tenho dois sinais iguais. Sinais iguais, resultado positivo. Então fica mais, o 8 você repete. Sinais diferentes, resultado negativo. O 5 você repete. E aí você, quando na hora de resolver a adição e a subtração, pensa sempre assim, positivo eu tenho, negativo eu devo. Então eu tenho 8 e devo 5. Eu pego os 8 que eu tenho, pago os 5 que eu devo e eu ainda fico com 3. Diferente desse aqui, ó, onde eu devo 8 e tenho 5. Eu pego os 5 que eu tenho, pago uma parte da minha dívida e ainda fico devendo 3. Beleza? Então, na adição e na subtração, você faz sempre saldo. Positivo eu tenho, negativo eu devo. Certo? Não faz jogo de sinal na adição e na subtração. Jogo de sinal só para eliminar os parênteses, certo? Para as operações de multiplicação, tem que fazer jogo de sinal, e divisão tem que fazer jogo de sinal. Tudo bem? Mais pergunta, gente? Tudo bem? Ótimo. Seguindo aí, você vai passar agora para a página 12 do seu material. Vamos para a operação... Pode apagar isso aqui? Todos? Vamos para a operação de potenciação, que já não é uma das 4 operações básicas, né? Na potenciação, você já vai trabalhar aí um pouquinho com uma operação que a gente não usa todo dia para subir no ônibus. Então, cuidado com ela, tá? Terceiro item nosso, terceira operação. Potenciação. Todos junto comigo aí, gente? Página 12? Primeiro vamos lembrar o que é uma potenciação, né? A potenciação, olha só para você entender um pouquinho de operações, né? Quando a gente fala da operação de adição, essa é uma operação tranquila, porque você está dizendo assim, não copie isso aqui não, tá? Por exemplo, 2 mais 3, isso é igual a
5. Beleza? Agora, quando eu faço uma conta assim, ó, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Isso aqui é uma adição de parcelas iguais. Lembra que o elemento da adição, os elementos que a gente soma numa adição, a gente chama de parcelas. Por sinal, toda vez que o exercício falar em parcela, gente, parcela quer dizer que é soma para resolver, tá? Porque parcela são os elementos da adição. Aqui eu tenho uma adição de parcelas iguais. Para a gente não ficar escrevendo as parcelas iguais o tempo todo, a gente inventou uma outra operação aqui, que é a operação de multiplicação. Aqui eu estou somando o número 2 quantas vezes? Aqui são 6 vezes, então isso aqui é a mesma coisa que 6 vezes o número 2. O que é uma multiplicação? Uma multiplicação nada mais é do que uma adição de parcelas iguais. Quando eu digo para você assim, ó, resolve para mim 3 vezes 7. Rapidinho você diz que 3 vezes 7 é 21, porque a gente decorou tabuada, não é mesmo? Mas 3 vezes 7 significa 3 vezes o número 7, ou seja, 7 mais 7 mais 7, que dá a mesma coisa, 21. Então, para a gente não ficar somando parcelas iguais, a gente inventou uma outra operação, que é a operação de multiplicação, beleza? Uma multiplicação, então, é uma soma de parcelas iguais. O que é uma potenciação? Uma potenciação segue a mesma ideia, só que para multiplicação. Quando eu escrevo assim para você, ó, por exemplo, 2 elevado a 5. O que significa 2 elevado a 5? Isso é o que a gente chama de potenciação. Aparece o número grande embaixo e o número pequenininho sobrescrito, né? Ele aparece lá em cima do número grande. Esse número grande que está aqui embaixo chama-se base da potência, tá? E o número pequenininho que aparece lá em cima chama-se expoente da potência, tá? Então toda potenciação tem 2 elementos, a base e o expoente. Como é que a gente resolve uma potenciação? Uma potenciação nada mais é do que uma, atenção, multiplicação de fatores iguais. O número grande que está embaixo, que a gente chama de base, é o número por quem você vai multiplicar por ele mesmo. Então, quando eu escrevo 2 elevado a 5, significa que eu tenho que fazer o número 2 vezes ele mesmo. O número que está aqui embaixo é quem eu vou usar para fazer a conta, ok? O número pequenininho em cima, que é o expoente, diz para mim quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma. Então, o que significa 2 elevado a 5? Significa o 2 vezes ele mesmo 5 vezes, ou seja, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2 mais uma vez. Olha aqui, é o 2 vezes ele mesmo 5 vezes. Beleza? Então, o número grande, que é a base, é quem eu uso para fazer a conta. O número pequeno, que é o expoente, me diz quantas vezes eu vou fazer essa conta. Erro básico de concorrente de vocês é dizer que o resultado disso aqui é 10, tá? Se fosse 10, a gente escrevia 2 vezes 5. Era diferente a história. Beleza? Quanto que é 2 elevado a 5? 2 elevado a 5 é 32. Por quê? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Beleza? Então, uma potência, genericamente, a gente escreve assim, ó. Uma potência é uma expressão do tipo A elevado a N, onde o A é a base e o N é o expoente. Para resolver uma potência A elevado a N, eu tenho que fazer o A vezes ele mesmo, até eu completar aqui N vezes. Concordam comigo? Toda vez que eu quiser resolver uma potência, eu tenho que pegar o número da base e fazer ele vezes ele mesmo, tantas vezes quanto for o expoente. Tranquilos com isso? Isso é o que está aí no seu material, porque ela é a definição de potência.
É claro, você não vai ficar toda hora escrevendo a potenciação aqui, né? Outra coisa, não precisa esperar números grandes, tá, gente? Porque uma potência, ela cresce muito rapidamente, tá? É importante você conhecer algumas potências. Por exemplo, as potências de base 2, elas são importantes que você conheça. Então vamos brincar aqui um pouquinho com elas, ó. Vamos começar aqui assim. Deixa eu treinar um pouquinho. Quanto que é 3 elevado à quarta potência? Vamos lá? Você não precisa... O que significa 3 elevado a 4? Ou outra pergunta antes. 3 elevado a 4 é 12? Diga não. 3 elevado a 4 é 12? Não. Se fosse 12, era 3 vezes 4, né? O que significa 3 elevado a 4? Significa 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Como é que a gente resolve isso? A gente separa 4 dedinhos, e pode fazer para todo mundo ver, não tem problema. O expoente é 4, então você separa 4 dedinhos e resolve. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. Resposta, 81. Simples assim. Ok? Tudo bem? Então, agora vamos para alguns detalhes importantes aí. Toda vez que o expoente for zero, atenção, toda vez que o expoente for zero, o resultado da potência é sempre igual a 1. É uma propriedade. Todo número elevado a zero é igual a 1, tá? Então eu vou brincar aqui com vocês com algumas potências que você tem que saber de preferência de cor. Quanto que é 2 elevado a zero? 2 elevado a zero é 1. Por quê? Porque todo número elevado a zero é sempre igual a 1. Não importa qual é o número, tá? Pega lá, por exemplo, 2017, que é o ano em que fizemos contato. 2017 elevado a zero. Resultado disso é 1. A única coisa que não existe, e isso não existe mesmo, é o 0 elevado a zero, tá? 0 elevado a zero, isso daqui, não existe. Tá? Anota essas observaçõezinhas aí para você não cair em ciladas. Todo número elevado a zero é igual a 1, menos o 0 elevado a zero. 0 elevado a zero não existe, tá? Bom, 2 elevado a zero é igual a 1, beleza? Quanto que é 2 elevado a 1? Veja, o 2 elevado a 1 significa o 2 uma vez. Se é o 2 uma vez só, então é só 2. 2 elevado a 1 é 2. Via de regra, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo, porque é só ele uma vez. Então, se eu pergunto para você assim, quanto é 2017 elevado a 1? Isso é 2017. Por quê? Porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Beleza? Quanto que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 2 ao quadrado. Ah, detalhe, tá? Quando o expoente é 2, a gente chama ele de quadrado, tá? Ele ganha um nomezinho especial. Eu posso ler 2 elevado a 2 ou 2 ao quadrado. Como tem um 2zinho aqui em cima, eu pego 2 dedos e faço 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Quanto que é 2 ao cubo? E o 3 também ganha um nomezinho especial. Eu posso ler como 2 elevado a 3 ou 2 ao cubo, tá? Então vou anotar isso aqui. Sempre que o expoente for 2, eu vou ler ele como quadrado. Sempre que o expoente for 3, eu vou ler ele como cubo. Isso tem a ver lá com a geometria, tá? 2 dimensões e 3 dimensões, tá? Então, 2 ao quadrado, 2 ao cubo. Quanto que é 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2, 8. Você percebe que você vai formando uma sequência aqui, ó, que começou no 1, vezes 2 que dá 2, vezes 2 que dá 4, vezes 2 que dá 8. E aí eu pergunto, quanto que é 2 na quarta? 16. Por quê? 8 vezes 2, 16. Você só multiplica por 2 mais uma vez. Entendido isso? Quanto que é 2 na quinta? 32. Quanto que é 2 na sexta? 64. Quanto que é 2 na sétima? 128. Quanto que é 2 na oitava? 256. Quanto que é 2 elevado à nona potência? 512. Quanto que é 2 elevado à décima potência? 1024. Notem como uma potência cresce muito rapidamente, né? Eu estou só no 10º passo aqui, ó,
2 elevado a 10, e o resultado já é 1024. Se eu pedisse para você o 2 elevado a 11, seria 2048. É claro, isso aqui continua, tá? Mas as potências de base 2 são importantes que você conheça, porque são as que mais aparecem. Base 2, base 3, base 5 são as que mais aparecem, tá? Então essas daqui é importante que você conheça. E como é que você faz elas rapidamente? Você pega o primeiro e daí vai só multiplicando por 2 cada um deles, né? Ah, eu quero resolver 2 elevado a 9. Você pega 9 dedos, 2, 4, 8, 16, 62, 64, 128, 256, 512. Tá aqui o 512, ó. Certo? Se você souber elas, fica mais rápido para você resolver isso. Tá entendido uma potência, gente? O que faltou aparecer aqui nas nossas potências? Até agora, porque eu não dei nenhum exemplo que envolvesse isso ainda. O zero elevado a alguém, só não pode ser o zero elevado a zero, né? Porque zero elevado a zero